Olá, gente! Bem-vindos ao canal Tua Palavra, professor Paulo Ross, professor da Universidade Federal do Paraná, professor titular, já desde 2017. Então, qual é o nosso propósito de vida, hein? Você já pensou sobre isso? Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? E se nós soubermos o nosso propósito de vida, melhor ocupamos o nosso lugar, não é isso? Então, eu estive pensando e estudando sobre isso, encontrei muito a ideia de senso de realização. Ora, mas o que significa exatamente isso? Eu fiquei me perguntando. As pessoas não vão entender. Então eu procurei elaborar vários tópicos para a gente entender onde a gente se realiza, né? O que pode propiciar para a gente esse senso de realização e logo o propósito de vida. Eu fiz um resgate da minha trajetória, acho que dá para entender. Quando me tornei professor, eu passei a acreditar que ser um bom professor seria o meu propósito de vida. Mas logo percebi que isso causava um certo vazio, porque no âmbito das minhas relações privadas, o espaço de casa, por exemplo, eu não era professor e não podia ser professor. Mesmo que quisesse, estaria fazendo a função errada. Então, percebi onde está a chave que pode responder a essa ideia de propósito, além de ser um bom professor. Bom, nós podemos ocupar vários papéis. Na relação com meus filhos, por exemplo, e com os meus alunos, eu percebi uma função importante que nos dá esse senso de realização: o papel da escuta. Então, quando o aluno narra um fato vivido ou uma resposta a um problema apresentado, eu procuro essa escuta ativa, plena atenção ao que ele elabora, o que ele produz. Percebo que isso me torna uma pessoa melhor, faz com que o meu papel seja melhor desempenhado. Então, o primeiro passo para a gente encontrar nosso propósito de vida é escutar, para sentir e para compreender. Então, não é apenas um ato de ouvir, mas é um ato consciente, deliberado, para identificar quais as capacidades que o outro nos revela com suas palavras, com sua narrativa explícita ou implícita, porque você pode fazer perguntas. Olha só como é importante. Então essa sintonia fina com o outro vai além das palavras. Mas para isso precisamos voluntariamente tomar a decisão para sentir o outro. Tópico 2. Valorizar. Valorizar o que o outro nos diz. Valorizar o seu conteúdo. Valorizar a sua história, sua memória. Isso é muito importante para nós sermos bons amigos, bons professores, bons pais. Valorizar. Na linguagem da gestão de pessoas, de liderança, nós chamamos isso de feedback. Nós precisamos ser profissionais que saibamos dar bons feedbacks para os nossos interlocutores, para os nossos colaboradores, não é isso, para os nossos filhos. Ou seja, criar no outro um ideal de uma pessoa melhor. Porque essa pessoa melhor não será apenas para si melhor, mas será também para o mundo. Quer dizer, esse sentimento de poder ser melhor e poder contribuir com o mundo dá uma alegria para nós próprios e uma alegria para o outro fantástica. E isso é um excelente propósito de vida. Então, o terceiro elemento que pode desenvolver nosso senso de propósito e de realização é a capacidade de cuidar de si e cuidar do outro. Cuidar é uma ação diária. Programar, planejar o que vamos fazer com a nossa vida. Então, cuidar de nossa higiene, cuidar de nossa alimentação, né? Comer menos do que suportaria nosso estômago, dormir às 7 a 8 horas diárias. Esse é um ato de respeito ao nosso corpo. Caminhar da mesma forma. Nossa sociedade nos obriga a estudar, trabalhar, acumular bens e dinheiro, mas não ensina
essas qualidades básicas de cuidar de si. Outro dia eu precisava ir a um compromisso e uma pessoa de rua que eu não conhecia se ofereceu para me acompanhar caminhando. E alguém da rodoviária me disse: essa pessoa é de confiança. E eu aceitei a ajuda, a companhia dessa pessoa para ir caminhando. Eu pensei, eu preciso caminhar. E alguém disse assim: mas puxa, e se essa pessoa te levasse para um outro lugar? Bom, eu iria perceber que o caminho estava sendo desviado. E eram quase 10 quadras. Nós fomos caminhando, tomando sol, produzindo melatonina. Eu estava cuidando do meu corpo, cuidando de mim. Da mesma forma, nós precisamos aprender a cuidar de quem precisa de nós, né? Servir quem precisa do nosso trabalho, da nossa expertise. Então, nós temos de ter essa capacidade de cuidar da nossa saúde e cuidar de quem precisa, do nosso conhecimento, né? Usar da nossa metodologia para dar as pontes para o outro chegar onde precisa chegar, produzir o que precisa produzir. Então nós aprendemos a cuidar de nós próprios pelo ato de respiração, pelo ato de flexibilidade do corpo, pela capacidade de fazer atividades que produzam o bem, em servir, em dedicar-se a uma obra, em concluir aquilo que começamos. Muito bem. E quarto propósito que pode nos dar o senso de realização: respeitar a condição do outro. E quem é esse outro que nós temos que respeitar? Nós precisamos respeitar a criança como ela é. A criança precisa do brincar, precisa da imaginação, da fantasia, e também precisa de orientação, de narrativa sobre a ética a seguir, os valores a serem adquiridos e seguidos por ela, esperados pela sociedade e seguidos por ela. Então, dialogar com a criança é uma forma de respeitar. Brincar com a criança é uma forma de respeitar. Dizer o que nós esperamos dela é uma forma de respeitar a criança. Ajudá-la a esforçar-se é uma forma de respeitar. Assim como devemos respeitar o idoso. Ele quer contar suas histórias. Vamos escutá-lo. Vamos escutá-la. Ele quer rir com a gente. Vamos rir com ele, com ela. Não é isso? Vamos valorizar suas memórias. E isso nos torna melhores, porque estamos estabelecendo trocas afetivas, porque nós somos seres de afetos. E isso nos faz bem também. As pessoas com deficiência, por exemplo, elas aspiram por dignidade. Elas querem ser apoiadas, é verdade? Mas elas não querem ser humilhadas, constrangidas, ser obrigadas a fazer atividades que ofendam a sua condição, né? Então, se elas precisam de algum tipo de tecnologia, vamos propiciar. Se elas precisam de um apoio direto, vamos propiciar e dar-lhe o direito de escolher a maneira como preferem ser apoiadas. E essa é uma boa forma de nos dar um senso de realização. E a outra forma, no meu entender, é a intencionalidade de aprender sempre. Aprender pela observação, pelo estudo, pela dedicação, mas essa consciência de estar sempre aprendendo, porque aprender não é um simples ato de acumular, mas é a consciência de poder contribuir para o mundo ser melhor, porque nós estamos interagindo. Então, o segundo elemento do aprender, que é o quinto item do propósito, é aprender e estabelecer trocas comunicativas, ou seja, conversar com as pessoas. E isso nos insere num grupo social. Dá pra gente aquele senso de pertencer, senso de estar no mundo com um sentido verdadeiro, com um sentido de crescer, ser uma pessoa melhor e contribuir para o mundo ser melhor. Fique com Deus, fique em paz e seja cada vez
mais atuante em seus propósitos, procure observar quais são os diferentes propósitos que movem a tua vida no dia a dia. Quando estabelecemos trocas comunicativas, nós nos revelamos quem somos nós. Nós conhecemos o outro e, por consequência, desenvolvemos o senso de pertencer, o senso de identidade, quem eu sou e quem é o outro. Eu me torno um pouquinho melhor na presença do outro e vice-versa. O outro se completa na relação comigo e assim nós nos constituímos. E não significa dependência, mas significa amplitude do eu, um eu ampliado, né? Essa é a verdadeira individualidade, quando nós nos conjugamos. Isto é um casal, a relação de conjugalidade. O indivíduo não é metade, mas é inteiro, por isso se conjuga. Ora, esses são alguns elementos que constituem o nosso propósito de vida. Então podemos ser pessoas mais felizes identificando onde estão os nossos propósitos. E eu encerro então esse vídeo com todos esses tópicos e muitos outros que vocês poderiam colocar aqui no nosso vídeo para nós estabelecermos trocas e fazermos outros vídeos, com uma frase de Cecília Meirelles, que ela diz: felicidade são pedacinhos de ternura que eu encontro aqui e ali. É verdade. Voluntariamente eu posso encontrar a felicidade até num problema superado. Quando eu enxergo a solução, isso me causa alegria, me causa empoderamento para superar, para me fortalecer, porque ainda não morri. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.